de áudio para os nossos convidados. A gente vai abrir agora o programa já está até conectado aqui conosco, né, Júlia Polo? Tá conectado aqui conosco em áudio e vídeo. A gente vai abrir com o Dr. Marcelo Neubauer, infectologista, para falar sobre dengue, não é? Muitos estados com epidemia de dengue. A gente vai entender tudo isso direitinho com o Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista. A gente vai falar sobre os sintomas, a gente vai falar sobre grupos de risco, a gente vai falar também sobre vacina que na semana que vem, de acordo com o Ministério da Saúde, está chegando para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Já está disponível na rede particular, está chegando na semana que vem no Sistema Único de Saúde. Vamos falar muito sobre vacina, sobre a dengue, tirar todas as dúvidas. O ouvinte que já tem perguntas aí para o Dr. Marcelo Neubauer pode já mandar pelo nosso WhatsApp, o 11 99904 8756. Na segunda parte do programa, uma grande atriz aqui conosco no estúdio, Regiane Alves com papéis marcantes na televisão, muitas novelas, Laços de Família, A Muralha, Mulheres Apaixonadas, Cabocla, agora a mais recente, Vai na Fé. Regiane Alves está em cartaz aqui em São Paulo com o espetáculo Nosso Irmão no Tucarena. A gente vai falar muito sobre o espetáculo, a gente vai falar sobre os papéis marcantes na televisão, os novos projetos, sobre vida e carreira. Regiane Alves aqui na segunda parte do Bom e do Melhor. Vamos abrir então aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje? Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o infectologista Dr. Marcelo Neubauer. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer poder esclarecer seu público sobre assuntos de saúde. A gente convidou o Dr. Marcelo Neubauer para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a dengue, não é? Os sintomas, a gente vai falar sobre vacina, como eu disse. Explodiu no Brasil o número de casos, né? 262.247 casos prováveis de dengue, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde. Esses dados foram divulgados ontem. Esse número é 4 vezes maior do que o registrado na última semana epidemiológica de janeiro do ano passado. E o aumento, claro, acendeu o alerta, né, doutor, nos estados, nos ministérios, que instalou um centro de operações de emergência. A situação que a gente tem, que é mais alarmante, que a gente vem falando aqui ao longo da programação, que apresenta a maior incidência de casos disparados aí em comparação com outros estados, é no Distrito Federal. E queria entender aqui, então, a dengue, não é? Porque ela é causada por um arbovírus. O que é isso, doutor? O que isso significa, hein? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, de fato, isso que você colocou procede. Realmente o número de casos de dengue explodiu esse ano. Isso já era esperado e o Ministério vem se preparando para isso aí ao longo do ano. Por que nós esperávamos que isso acontecesse? Porque este ano é ano de El Niño. Então, era previsto para o começo desse ano um começo de ano muito quente e muito chuvoso, que são condições ideais para que o mosquito que transmite a dengue se reproduza. Então, a quantidade de mosquitos que estão no ar aumentou muito esse ano, consequentemente, a transmissão do vírus também aumentou. O arbovírus, a família dos arbovírus, é uma família de vírus que eles estão presentes na natureza, eles têm alguns reservatórios naturais na natureza. Então, por exemplo, nós temos o vírus da dengue, o chikungunya, o zika, a febre amarela, que eles têm reservatórios na natureza. Normalmente são pequenos animais que esses vírus convivem, mas não provocam doença, e normalmente eles chegam na espécie humana trazidos por um vetor. No caso do vírus da dengue, do chikungunya e da zika, o vetor é o mosquito Aedes aegypti. Mas que pode, então, como você disse, transmitir outras doenças. Então, o mesmo mosquito ele pode transmitir outras doenças além da dengue, é isso? Exatamente. A zika, vírus, é transmitida pelo Aedes aegypti. A chikungunya é transmitida pelo Aedes aegypti. E a própria febre amarela
pode ser transmitida pelo Aedes aegypti também. Falando da dengue, o vírus da dengue ele apresenta 4 sorotipos, né? Uma pessoa ela pode ter os 4 sorotipos da doença. Poderia explicar um pouquinho sobre o que é isso, doutor? Perfeito. Vamos imagina que um sorotipo é como se fossem primos. Então, eu tenho 4 primos que podem provocar a dengue. O tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Quando você se contamina com um determinado tipo, por exemplo, tipo 1, você se torna imune a esse vírus, então você não adquire ele novamente. Só que você pode se tornar hipersensível aos demais vírus do grupo. Então, por exemplo, alguém que teve tipo 1, se ela se contaminar com o tipo 2 futuramente, a chance dessa segunda contaminação evoluir por uma forma mais grave da doença, ela é maior. A gente só pode ter dengue 4 vezes na vida, porque cada vez que você adquire um desses tipos, você fica imune a ele. Só que a chance de você, por exemplo, eu adquiri o tipo 1, aí daqui 2, 3 anos eu adquiro o tipo 2. A chance dessa segunda dengue evoluir para uma forma grave, para uma forma hemorrágica é muito maior. Mas então... Não, desculpa. Diga. Não, por gentileza, doutor. Não, então o que a gente tem que tomar cuidado? Quem são as pessoas de grande risco para as formas graves da dengue? Primeiro, extremos de idade, tanto pessoas muito pequenas quanto pessoas mais idosas. Segundo, pessoas com problemas de imunodeficiência, seja por razões congênitas, seja porque está em um tratamento de câncer, seja porque tem um HIV, alguma coisa assim. E principalmente quem já teve dengue uma vez. Essas pessoas têm um risco maior de evoluir por uma forma mais grave da doença. Aqui no Brasil, nós temos uma alta incidência do tipo 1 e do tipo 2. Mas existem relatos, existem focos do tipo 3, e até onde eu me lembre, nós nunca tivemos casos, a não ser casos isolados, do tipo 4. Então, isso que eu ia perguntar. Então, não é que do tipo 1 ele é menos brando, menos grave do que o tipo 4. Ele é o tipo. Não. Então, a pessoa pode contrair o 4 agora e depois pode contrair o 1 depois. É isso? Não é que é uma ordem cronológica, né? Exatamente. Na verdade, a doença entre os 4 tipos ela é indistinguível. Eu só vou fazer a distinção do tipo de vírus por exames laboratoriais. Mas assim, a doença ela é igual nos 4 tipos. Então, a primeira vez que se tem dengue tende a ser um quadro mais leve, se é que a gente pode chamar de dengue leve, né? Porque dengue é uma doença que ela realmente derruba a pessoa, né? A pessoa fica mal. Mas a partir do segundo episódio, a chance de evoluir para as formas graves, principalmente a forma hemorrágica, é muito grande. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre a transmissão, porque eu já estou acompanhando aqui as perguntas dos nossos ouvintes no WhatsApp e também no YouTube. A gente passou aqui rapidinho aí pela transmissão, mas então acontece através do mosquito, é pelo ar, pelo sangue, pela gotícula, é de pessoa para pessoa. Queria que você detalhasse um pouquinho, por gentileza, a transmissão do vírus, doutor. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa a esclarecer é que a dengue é uma doença infecciosa, quer dizer, ela é provocada por um agente infeccioso, mas ela não é uma doença contagiosa. Ela não passa de uma pessoa para outra diretamente. A única forma de se transmitir a dengue é pela picada do mosquito, quando esse mosquito está contaminado pelo vírus. O mosquito, quando ele nasce, ele não está contaminado com esse vírus. Ele pica uma pessoa que está contaminada, aí o mosquito se contamina e ao picar outras pessoas, ele transmite o vírus durante a picada. A gente está entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, o Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista, hoje falando sobre dengue, né? A participação aqui dos ouvintes, do Júlio Pinheiro de Matos, está ouvindo a gente no Jardim Tremembé. O Hélio Aldevino está na Ponte Rasa Penha, também acompanhando aqui as explicações do Dr. Marcelo Neubauer, a Roberta Aparecida, o Júlio César Francisco Miguel Aguilera, o Maurício Santana, está dizendo aqui que a dengue é perigosíssima. A gente vai entender daqui a pouquinho os sintomas da dengue com o doutor Marcelo. Quem também está aqui na audiência, na escuta, o Francisco Ferreira de Oliveira,
O Gilberto Almeida diz aqui, parabéns mais uma vez pela pauta do programa, muito importante, né, a gente falar sobre dengue. O José Polidor também na audiência aqui conosco, e daqui a pouco a gente vai repassar as perguntas de áudio que chegam pelo nosso WhatsApp. Doutor, antes das perguntas dos ouvintes, são duas formas, a gente já explicou do sorotipo, 1, 2, 3, 4, e queria que você falasse um pouquinho sobre as formas clínicas da dengue. Tem a dengue clássica e a dengue hemorrágica. E aí sim a gente entra num grau de gravidade mesmo, é isso? Exatamente. O que é a dengue clássica? A dengue clássica, que felizmente a grande maioria dos casos, o paciente ele começa com quadro súbito de febre, uma febre de forte intensidade, normalmente temperaturas altas, acima de 38, 39 graus, associada a calafrios e principalmente fotofobia, quer dizer, uma intolerância à claridade. A pessoa ela tem muita dor de cabeça, essa dor de cabeça ela costuma ter um caráter retroocular, quer dizer, aquela dor no fundo dos olhos e que piora muito com claridade, associada a muita, mas muita dor no corpo. A pessoa tem uma dor muscular generalizada, que inclusive é uma dor chata de se tratar. Essa forma da doença, quando o paciente não vai evoluir para uma forma grave, ela é autolimitada. É preciso enfatizar que no caso da dengue não existe tratamento específico, quer dizer, não existe um antiviral que combata esse vírus, como existe para o HIV, como existe para hepatite, como existe até para a própria Covid hoje em dia. Mas o tratamento são medidas de suporte. Então, controle da dor, manter o paciente muito hidratado, e no caso da dengue, a hidratação ela é fundamental, porque hoje a gente sabe, depois aí de praticamente 30 anos que nós convivemos com a dengue é uma doença que chegou no Brasil no começo dos anos 90, a gente sabe que o paciente ele tende a desidratar, porque ele está com mal-estar, ele está com dor, então ele tende a beber menos líquidos, e ao mesmo tempo ele está com muita febre, o que faz a gente aumentar a nossa perda de líquidos. E a gente sabe que a desidratação ela é um contribuinte muito importante para o paciente evoluir para formas graves. O que é a forma grave, que ela é mais conhecida como dengue hemorrágica? A dengue hemorrágica ela acontece por causa de uma resposta exacerbada das nossas defesas contra o vírus. Quando que isso acontece? Quando as nossas defesas já conhecem esse vírus. Então, por exemplo, eu tive uma dengue do tipo 1 há alguns anos e agora eu tenho uma dengue tipo 2. Essa resposta exacerbada, que de uma certa forma ele é um pouco parecido àquela resposta exacerbada da Covid, eu vou ter um processo inflamatório muito intenso. Esse processo inflamatório generalizado muito intenso vai levar ao consumo das substâncias do sangue responsáveis pela nossa coagulação, e com isso eu perco a capacidade de coagular meu sangue e o paciente ele começa a ter hemorragias espontâneas. Então a gente observa hemorragias embaixo da pele, com aparecimento daqueles hematomas, daquelas equimoses, hemorragia gengival, hemorragia nos olhos, hemorragias internas, e se esse paciente ele não for tratado, essa grande perda de sangue que esse paciente tem vai levar a quadros de queda de pressão, e essa queda de pressão ela pode levar ao óbito. Mas então a dengue hemorrágica ela só vai acontecer naquele paciente que já teve em algum momento contato com um dos sorotipos da dengue, é isso? Ela não vai acontecer logo Na grande maioria dos casos, sim. Você pode ter dengue hemorrágica espontânea, ela é menos comum, assim, num primeiro episódio, e aí você tem alguns fatores de risco para isso. Extremos de idade, imunodepressão, ou mesmo uma resposta mais exacerbada do paciente. Mas a grande maioria dos casos são nas reinfecções. Não quer dizer que na reinfecção obrigatoriamente vai evoluir para a dengue hemorrágica, mas quem tem a reinfecção tem uma chance muito maior de evoluir para uma forma hemorrágica do que quem nunca teve infecção. Doutor, lembrando que a infecção pela dengue pode ser assintomática ou pode ser pouco sintomática. Então a pessoa pode ter tido dengue no passado e não ter percebido, pode ter passado como um quadro gripal um pouco mais intenso, a pessoa sarou e acabou não fazendo o diagnóstico. Ainda existe esse risco. Mas então existem exames que você consegue detectar se você já teve contato com o vírus em algum momento da vida?
Sim, existem exames plenamente disponíveis. Os sintomas da dengue, né? Você já falou de febre alta, dor no corpo, nas articulações, às vezes falta de apetite, uma dor de cabeça, aquela dor ali atrás dos olhos, né? Um mal-estar. Todos esses sintomas, eles são facilmente confundidos com uma gripe, com uma alvirose. Como então você tem algum outro sintoma que dele é realmente muito característico da dengue, que o paciente leigo consegue identificar? Só um médico, só um exame mesmo para fazer o diagnóstico da dengue, doutor? Olha, faltou a gente citar um sintoma que é um pouco menos exacerbado, que é um vermelhidão da pele, aquilo que a gente chama de um exantema. Mas assim, uma forma inicial de uma dengue clássica, ela pode ser muito difícil de distinguir de uma gripe forte. Pode ser muito difícil. É que a gripe costuma constar com alguns sintomas respiratórios que não são muito característicos da dengue. Então, tosse, espirro, falta de ar. Mas assim, na vigência de uma epidemia, como nós estamos vivendo agora, qualquer quadro febril mais intenso, com dor no corpo, mal-estar, deve ser encarado como dengue até se prove em contrário. Doutor, você falou dos extremos, né? Falando sobre o grupo de risco das crianças e dos idosos, que então a gente deve se preocupar mais, não é? Com as crianças e com os idosos. Mas por que existe um alerta muito grande com relação às grávidas? A grávida também, ela pode ter uma evolução mais grave da dengue, né? Em qualquer infecção viral mais intensa, você tem um risco maior na gestante, porque o que acontece? Durante a gestação, a mulher ela passa por uma redução das suas defesas, que ela é fisiológica. Ela acontece para evitar que a mulher rejeite o próprio bebê, o próprio feto. Então, a grávida ela tem um risco maior de desenvolver uma forma grave da doença exatamente por estar com as suas defesas, vamos dizer assim, entre aspas, debilitadas. E além de tudo, além de eu ter o risco da gestação, eu tenho o risco, inclusive, da perda do bebê. A gente vai colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, tem muita gente mandando mensagens de áudio aqui, de textos também, né? Loreta Bellini não gosta de mandar áudios, um beijo para você, Loreta, mas eu vou repassar a sua mensagem aqui para o doutor Marcelo Neubauer. A gente vai começar a atender aqui os nossos ouvintes. Ela diz aqui, assunto super atual, dengue, não é? Tomar cuidado com a água parada, que pode virar aí o criadouro, né? Ela pergunta se mosquitos genéricos não seria a solução para o combate aí à dengue. Não, você sabe por quê? Quando a gente pensa em mosquitos que se alimentam de sangue humano numa cidade grande, a gente pensa basicamente em dois tipos. O pernilongo, que é um mosquito do gênero Culex, e o Aedes. Não compete com o outro, porque o Aedes aegypti, para se replicar, ele precisa de água parada e limpa, moderadamente limpa. Por isso que ele aumenta no período das chuvas, porque eu tenho o aumento dos criadouros dentro das próprias casas. Já o pernilongo, ele gosta de água corrente e ele tem uma certa preferência por água suja para botar os seus ovos. Por isso que a gente tem muito criadouro de pernilongo no entorno das marginais, aqui em São Paulo, e a gente tem normalmente criadouro de pernilongos em córregos. Então, por exemplo, aqueles córregos, como por exemplo, córrego Aricanduva, Rio Tamanduateí, que são águas correntes e não são águas limpas, e a gente tem muito criadouro de pernilongo em galeria pluvial, porque é uma água que ela não é uma água limpa, porque quando a água da chuva arrasta pelo asfalto até a galeria, ela leva toda a sujeira da rua. Então, eles não competem entre si. Tem um trabalho que foi feito em Sorocaba, e eu não sei o resultado desse trabalho, que eles estavam tentando espalhar no ambiente fêmeas do Aedes aegypti que fossem estéreis, que foram geneticamente modificadas para serem estéreis. Com isso, os machos procurariam mais essas fêmeas, diminuiriam a replicação das fêmeas que não são estéreis. Mas eu não sei qual foi o resultado desse estudo. Uma outra pesquisa que está sendo realizada, essa pesquisa está sendo realizada lá na Oceania, eu não me lembro se é Austrália ou Nova Zelândia, onde eles desenvolveram um vírus, que ele é um vírus que ele é parasita
do mosquito da dengue e que ele mata o mosquito da dengue, evitando sua replicação. Esses estudos são muito promissores, mas nós ainda não temos resultados concretos. Lembrando que um estudo desses pode ter um impacto ambiental monstro, então ele tem que ser sempre olhado com muita cautela. A gente segue aqui tirando as dúvidas com o doutor Marcelo Neubauer, que é infectologista, também do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura também, não é? Exatamente, exatamente. Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, infectologista, hoje ajudando a gente a tirar todas as dúvidas sobre a dengue. Muitos ouvintes perguntando aqui no nosso chat do YouTube, o Juca, quem mais que mandou mensagem aqui? Deixa eu ver... o José Polidó e o Juca também, perguntando sobre as vítimas, né? Se existe um balanço das vítimas de dengue, pessoas que morreram de dengue esse ano, não é? A gente sempre fala dos cuidados, da prevenção, dos sintomas, mas aqui a gente precisa destacar que a dengue mata, não, doutor? Sim, eu não tenho esse número, assim, o Ministério não divulgou, porque o que acontece? Se vocês olharem a divulgação do Ministério, é sempre de casos suspeitos, porque entre você fazer a suspeição do caso, você colher os exames e ter o resultado, passa-se um tempo que seria crítico nessa análise. Então é assim, a gente sabe que o número de óbitos com certeza é maior do que nos anos anteriores, no ano passado, por exemplo, mas... Por outro lado, o número de óbitos diminuiu em relação a um passado mais distante. Se a gente considerar as outras vezes que nós tivemos grandes surtos de dengue no Brasil, o número de óbitos diminuiu. Por quê? Porque a medicina aprendeu a tratar os casos graves de dengue. Hoje a medicina está muito mais bem preparada para lidar com esses casos graves do que há 20 anos atrás, onde a dengue era uma novidade. A dengue chegou no Brasil, se não me falha a memória, em 1993. Se não me falha a memória. E a medicina teve que aprender a lidar com esses casos graves. Hoje, isso já é uma metodologia de tratamento do paciente mais do que consagrada. Então, apesar da gente ainda ter óbitos, apesar da gente ainda ter casos muito graves, proporcionalmente ao passado, hoje se morre muito menos porque nós temos uma medicina mais bem preparada para isso, enfatizando que faz toda a diferença no tratamento do paciente com dengue grave, o diagnóstico e o tratamento precoce. Grimaldo da Silva está aqui conosco também, o Romeu Mota Castanha, o Vladimir Luquezzi, o Fábio Siqueira, o Bruno Macedo, a Patrícia Lopes, Silvia Stanzioni, a Maria Zélia Gabriel, quem mais aqui conosco? O professor Vanderlei Dias, o Marcelo Cardoso, a Lenise Vilaça, o Juca, a Nelly Mello, o Jorge Camargo, o Fernando Camargo Araújo, a Sandra Fernandes, o Videira também, todo mundo atento, hein? Todo mundo atento nas explicações do doutor Marcelo Neubauer. Doutor, o seguinte, o organismo, ele geralmente consegue curar a doença por si só, claro que tem casos mais graves, que a gente já falou aqui, mas existe algum tratamento? É remédio? É repouso? O que funciona aí no tratamento para dengue, hein? Olha, a primeira coisa que é muito importante no tratamento, assim, não existe um antiviral que combata o vírus da dengue. Então é assim, a dengue, ela é uma doença autolimitada, quer dizer, ela vem, como uma gripe, ela vem e vai embora. Só que algumas pessoas podem ter formas muito graves, também se morre de gripe nos casos graves, né? O objetivo do tratamento é dar medidas de suporte para que o paciente, para que as defesas do paciente consigam combater e resolver a infecção. A principal medida de suporte, então, é controle da dor, controle da febre, controle dos fenômenos hemorrágicos, se for o caso, né? E principalmente manter o paciente muito, muito hidratado. Então, se você, ouvinte, começar a ter sintomas que são compatíveis com dengue, febre, dor de cabeça, aquela dor retroocular, dor no corpo, aquela fotofobia, quer dizer, aquela intolerância à luminosidade, você deve procurar um serviço médico. Mas mesmo antes de procurar o serviço médico, uma medida muito importante é se hidratar. Beber bastante água, isotônico, água de coco, suco de frutas, manter-se muito hidratado, porque isso diminui e muito a chance de evolução para uma forma mais grave.
Vamos continuar atendendo aqui os nossos ouvintes, as Perfeito. perguntas de áudio agora. Vamos lá atender o primeiro ouvinte que participa aqui conosco do Bom e do Melhor. Bom dia, Danilo. Roberta de Bugaçu. Eu tive dengue 2 vezes. Assim, a primeira vez, eu pensei que eu estava entrando em óbito, pensei que eu ia morrer, porque doía a alma, né? A segunda foi bem mais leve, né? Se eu pegar novamente, que eu tenho pavor, eu uso repelente até dentro do olho, modo de falar, tem risco de eu pegar a dengue hemorrágica? Um abraço, parabéns pela pauta. Você ainda usa esse aparelhinho aqui, ó, TV Box. Cara, você tá muito atrasado, tá? Isso aqui é velho, trava, dá problema, para de funcionar depois de um tempo. Eu vou te mostrar algo que é muito melhor do que isso aqui agora, que eu coloquei direto na minha TV. Dá só uma olhada aí no que eu tô falando. Firam esse método incrível da TV Playpix, que acabei de descobrir. A assinatura é vitalícia e custa menos de R$20 por mês. Em apenas... Nossa, cara, ouvinte, eu não consegui entender o nome dela, mas Roberto, assim, é isso? sim. Quanto mais vezes você se contamina, maior o risco de evoluir para uma forma grave. Lembrando que na medicina nada é 100%. Do mesmo jeito que você já teve uma situação que não é o habitual. A primeira dengue foi mais forte do que a segunda. Mas assim, sim, no caso de um terceiro episódio ou de um quarto episódio, o risco de você ter uma forma mais grave é muito maior. Só que tem uma coisa que pode servir de pelo menos nesse momento de um certo alívio. Muito provavelmente, o primeiro e o segundo episódios foram da dengue tipo 1 e do tipo 2. Sobra tipo 3 e tipo 4, que são muito menos comuns no Brasil, pelo menos por enquanto. Então, o risco de um novo episódio, nesse momento, ele é menor. Mas, sim, se tiver um novo episódio, pode ser um quadro mais grave. Agora, essa ouvinte definiu muito bem. Realmente é uma dor no corpo que é muito grande. Essa expressão dor na alma é exatamente isso que os pacientes referem. Mais uma mensagem aqui, dúvidas dos nossos ouvintes para o doutor Marcelo Neubauer. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Lobato. Bom dia, doutor. Bom dia, Rádio Bandeirante. Meu nome é Reni, estou falando de São Vicente, São Paulo. Eu gostaria de saber como a gente sabe o tipo da doença da dengue. Que tipo, como é que a gente sabe qual é o tipo? Se é o tipo A, o tipo B, tipo C? Como a gente pode saber? Obrigada. Bom final de semana. Obrigado, Reni. Oi, Reni, muito obrigado pela sua pergunta. A única maneira de saber o tipo é por exames laboratoriais, porque os 4 vírus dão dão a mesma doença, é indistinguível. Então, normalmente, quando se faz o diagnóstico de dengue, quer dizer, vem uma sorologia positiva, já é feita a tipagem do vírus. Mas, assim, em termos de evolução para a doença, eles são indistinguíveis. Mais uma aqui, dá tempo da gente colocar mais da participação do ouvinte Bandeirantes. Quer saber o que ele pode fazer para aliviar a dor? Vamos ouvir. Bom dia, Danilo. É o Salvati da Vila Sabrina. Opa! Eu gostaria de saber se por acaso eu tiver sintomas de dengue até chegar a uma UBS, o que eu posso tomar ou não devo tomar de jeito nenhum para aliviar a dor. Muito obrigado aí. Vamos fazer essa pergunta pro doutor aí. Bom programa. Tá feito, Salvati. Obrigado pela audiência sempre. Muito obrigado pela pergunta. Bom, como eu tenho o viés de além de infectologista, ser acupunturista, e eu sou o único infecto-acupunturista do estado de São Paulo, vários dos meus pacientes eu promovo alívio da dor por técnicas de acupuntura. Eu evito usar agulha por causa do risco hemorrágico, embora esse risco seja pequeno, eu uso técnicas menos invasivas com muito bom resultado. Mas falando em termos de medicação, o que não pode ser tomado em hipótese alguma? Medicações anti-inflamatórias. Então, por exemplo, principalmente os anti-inflamatórios derivados do ácido acetil salicílico, o AAS, também conhecido como aspirina. Esses anti-inflamatórios, eles promovem a inativação de uma determinada célula do nosso sangue chamada plaqueta, que é a primeira linha de controle de fenômenos hemorrágicos. As plaquetas, quando você tem uma lesão vascular, elas vão se juntar
vamos chamar assim, naquele buraco dentro do vaso sanguíneo para tentar conter o processo de hemorragia. E os derivados do ácido acetil salicílico, eles inativam essas plaquetas. Tanto que nos medicamentos à base de ácido acetil salicílico, nas propagandas na televisão, sempre tem um alerta que este medicamento não deve ser usado em caso de suspeita de dengue. Por outro lado, o que pode ser utilizado? Medicamentos à base de dipirona e medicamentos à base de paracetamol. Todos eles podem ser utilizados com bastante segurança. Eu, particularmente, eu prefiro os medicamentos à base de dipirona porque eu considero eles mais efetivos no controle da dor e da febre. Mas qualquer um desses medicamentos pode ser utilizado. Mas, de novo, na suspeita de dengue é importantíssimo uma avaliação médica, mesmo nas formas leves, para a gente garantir que é uma forma leve da doença. Então é assim, suspeitou de dengue, está tendo febre, está tendo dor no corpo, fotofobia, deve procurar uma AMA, deve procurar uma AME, deve procurar um pronto atendimento para uma avaliação. O Antônio Lino de Itaquera, sempre atento para ouvir um ótimo programa. Maria Neliane Dias, bom dia a todos, bom programa, excelente fim de semana. Estou ouvindo vocês hoje no Tatuapé. Quem mais está conosco? A Denise Corrochano, precisamos nos cuidar. Excelente pauta. A dengue, né? Toda a atenção aí com a dengue. Quem mais que escreveu aqui pra gente? Evandro Lamoglia de Jandira. Evandro, a gente já vai falar sobre isso. Muitos ouvintes falando sobre isso aqui. É vacina, o Evandro quer saber de vacina. A gente vai chegar lá porque o SUS, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou que as vacinas chegam no SUS, no Sistema Único de Saúde, na semana que vem. A gente já vai entrar sobre isso, já vai entrar nesse assunto. O Gilberto Almeida, do Jardim Universal, conosco aqui também. A Aldélia Vido, a Nelly Melo. Nelly Melo tem um relato aqui, ela me escreveu aqui no Instagram. Bom dia, Danilo, eu tive dengue há 10 anos. Eu tenho muito medo que um mosquito me pique novamente, porque eu fiquei 9 dias, entre aspas, aqui fora do ar. Então a preocupação, claro, da Nelly Melo, né? O Luiz Carlos de Santa Rosa, no Guarujá também. Mais ouvintes perguntando sobre vacina, a gente vai falar sobre isso. Teve ouvinte que perguntou sobre a dengue hemorrágica, se pode ter já logo na primeira picada, no primeiro contato, né? O doutor também já falou sobre isso. Não sei se você quer fazer algum complemento com relação à dengue hemorrágica na primeira vez. Ficou faltando alguma informação, doutor? Não, mas exatamente, pode ter. Na verdade, sempre que a gente trabalha em medicina, a gente trabalha com probabilidades. A probabilidade de ter uma forma hemorrágica é maior na reinfecção do que na primeira vez que se contamina, mas definitivamente existe esse risco na primeira infecção, sim. Mais mensagens de áudio para o doutor Marcelo Neubauer, infectologista, acupunturista também do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Muitas dúvidas, muitas perguntas. A gente vai atender aqui todos os nossos ouvintes. Vamos lá, mais uma aqui. Ué, cadê a mensagem? Já está aqui, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vamos lá, essa aqui. Bom dia, pessoal da Band. Eu sou o Geraldo aqui de Guarulhos. Estou ouvindo vocês aqui, parabéns pelo programa, pela reportagem com o doutor aí falando sobre a dengue. Ele falou algo que me deixou um pouco em dúvida. Ele falou que o mosquito não está contaminado, pica uma pessoa contaminada e se contamina e começa a passar para outras pessoas. Mas essa pessoa contaminada, que o mosquito se contaminou nela, ela se contaminou aonde? Essa é a minha dúvida. Bom dia. Excelente pergunta. Ela se contaminou da picada de outro mosquito. A grande maioria das doenças que são transmitidas por insetos, então a dengue, a chikungunya, a zika, a malária, a doença de Chagas, acontece exatamente esse fenômeno. O vetor, quer dizer, o inseto, ele pica uma pessoa contaminada, ele se contamina e aí ele passa a contaminar outras pessoas. Então isso não é privilégio da dengue, isso praticamente todas as doenças transmitidas por insetos apresentam esse fenômeno. A Nilce de Diadema, ela pergunta sobre os hábitos do mosquito, né? O tempo de vida, se é diurno, noturno, ambos, para tomar aí mais cuidados, doutor.
Olha, o mosquito ele tá mudando o hábito dele, tá? O mosquito, ele está se adaptando cada vez mais aos centros urbanos, tá? Então, por exemplo, no passado não tão remoto assim, o mosquito exigia uma água absolutamente limpa, hoje ele já não exige uma água tão limpa assim, a água já pode ter um pouquinho de sujidade. Agora, o mosquito, que ele sempre teve um hábito que era mais ao amanhecer e ao anoitecer, hoje em dia ele já é possível de ser visualizado no período diurno. É menos comum ele atacar no período noturno. Quem gosta de período da noite é o pernilongo comum. Mas isso pode acontecer também. O mosquito está se adaptando cada vez mais para a vida na cidade. Então, por isso que a gente enfatiza tanto a questão do combate aos criadouros. A Márcia da Vila Formosa, é a dúvida dela e de outros ouvintes aqui, existe algo que possamos fazer para evitar de sermos picados? Repelente funciona em caso do mosquito da dengue, doutor? Funciona, excelente pergunta, muito obrigado pela pergunta. Sim, os repelentes funcionam, eles devem ser colocados nas áreas expostas, né? Então, deve ser usado na face, aqui no colo, para quem usa uma camisa mais aberta, nos braços, nas mãos, no tornozelo, para quem trabalha usando sandália nos pés, e deve ser renovado algumas vezes ao dia, conforme a instrução da embalagem do repelente, porque cada repelente tem uma periodicidade de renovação. Nos dias quentes, onde a gente tende a suar mais, essa renovação inclusive tem que ser mais frequente. Uma outra medida que pode ser tomada é o uso de telas dentro de casa, e não usar aquelas telas na janela. No caso de berços, pode ser usado mosquiteiro. Na cama também poderia ser usado mosquiteiro, mas eu não vejo mais comercialização de mosquiteiros tão grandes para uso, por exemplo, numa cama de adulto. Uma outra coisa que pode ser feita são aqueles inseticidas de tomada, eles são muito eficientes também. São medidas que podem afastar o mosquito de dentro das nossas casas. Bom, a grande dúvida... E é claro, combate ao criadouro, sempre. Ah, sim, água parada, tem ouvintes falando aqui de todos esses cuidados, né? A grande dúvida aqui, a grande questão é com relação à vacina, não é? A Berenice Faria, se a dengue pode se agravar no idoso, por que a vacina vai ser aplicada até os 59 anos? Tem ouvinte aqui perguntando também, deixa eu achar aqui, a Loreta, né? Eu tenho 80 anos, posso tomar a vacina? Tem mais ouvintes aqui, deixa eu ver, cadê aqui? Falando sobre quem já teve contato com o vírus. Cadê aqui essa mensagem? Me ajuda aqui, Júlia Polo, já teve contato com a dengue, se ele pode tomar a vacina. Eu vou achar aqui essa pergunta, mas falando então sobre as vacinas, doutor, o que a gente já tem de concreto, a eficácia dela, para quais são os grupos aí indicados, hein? Bom, vamos lá. Essa pergunta sobre a vacina do idoso, ela é recorrente para mim, eu recebo muito. O que acontece? Quando nós registramos um medicamento qualquer, esse medicamento ele só pode ser autorizado, em sua bula, para aquela população aonde esse medicamento foi testado. Essa vacina que está chegando agora, que acabou de ser incorporada pelo SUS, ela foi testada numa população até os 59 anos de idade. Ela não foi testada em pessoas com 60 anos de idade ou mais. Portanto, quando ela foi registrada, na bula foi colocado somente até a faixa dos 59 anos de idade, e quando ela foi incorporada ao SUS, a agência que promove a incorporação de novos tratamentos no SUS, que se chama Conitec, ela segue rigorosamente o que está escrito na bula do medicamento. Portanto, no SUS, ela só foi liberada até os 59 anos de idade. Já nas clínicas privadas, e nós temos essa vacina já disponível em clínicas privadas, ela é feita acima de 59 anos de idade, desde que haja um pedido médico para isso. Só que o que acontece? Nós não podemos garantir
a eficácia e a segurança dessa vacina nessa faixa etária? Porque ela não foi testada. Muito provavelmente ela é segura, muito provavelmente ela apresenta a mesma eficácia que na população jovem, só que nós não temos a evidência disso porque ela não foi testada nessa população. Quem mais se beneficia dessa vacina, por incrível que pareça, é quem já teve dengue uma vez. Pelo menos uma vez. Por quê? Porque essa vacina, ela tem alguma eficácia em prevenir a pessoa de contrair a dengue, ela tem mais uma eficácia pequena, mas ela é extremamente eficaz em prevenir as formas graves da doença. Então, a melhor indicação para essa vacina é quem já teve dengue ou quem mora em área de altíssimo risco de se contaminar mais de uma vez. Por isso que ela está sendo priorizada nessa população. Por que ela está sendo priorizada nessas populações e não está sendo amplamente distribuída? Porque existe uma limitação de produção pelo fabricante. O fabricante é uma empresa japonesa e ele tem uma capacidade máxima de produção e ele precisa atender o mundo inteiro. Agora, existe uma boa notícia a esse respeito, é que o Butantan desenvolveu uma vacina, ele testou essa vacina, ele acabou de publicar no New England Journal, que é uma revista extremamente prestigiada, os resultados do estudo com essa vacina. Essa publicação ela é muito recente, é uma publicação que tem menos de 2 semanas, e o Butantan vai submeter a Anvisa a aprovação dessa vacina. E essa vacina do Butantan, ela deve ser muito mais eficaz do que a vacina que foi aprovada atualmente. Lembrando que o Butantan sabe fazer imunobiológicos, né, sabe, vacina, soros, há mais de um século, né? Então, tudo que eles fazem nessa área costuma ser muito bom. Perguntas, dúvidas dos nossos ouvintes sobre a vacina. Vamos ouvir. Danilo e doutor, bom dia. José Alexandre aqui da cidade de Dutra, zona sul de São Paulo. Bom, essa vacina é nova, né? Então essa vacina, pelo que eu entendi, ela não evita que pegue, mas vai amenizar, como no caso das vacinas Covid e gripe. Ok. Mas essa vacina também, será que... É só uma especulação, tá? Se ela também já não combate a chikungunya, pelo menos um pouquinho, que é a chikungunya, né? Que faz as crianças nascer quase sem cérebro. E aí, doutor? Então, esclarecendo, é Danilo, né? Danilo, quem dá as lesões cerebrais graves nos bebês não é a chikungunya, é o Zika vírus. A chikungunya é uma doença que ela dá. Chikungunya, no dialeto africano, quer dizer doença do quebra-ossos, porque ela dá uma dor óssea, uma dor articular muito, mas muito intensa na fase aguda, e essa dor articular pode permanecer por mais de ano depois que a pessoa se cura. Eu tenho alguns pacientes com chikungunya que eu trato no meu consultório, exatamente porque alivia muito com a acupuntura. Mas não, infelizmente são vírus distintos, o chikungunya e o Zika são vírus distintos e a vacina não tem a menor ação contra eles. Mais uma aqui para o doutor Marcelo Neubauer. 38, 39 graus. Danilo Gobato, bom dia, é Joel aqui de Santos. Eu sou fã do teu programa, todo sábado não perco, tá? Tô aqui. Eu queria que você perguntasse pro doutor se a vacina que está chegando aí, ela é válida tanto para hemorrágica, para dengue hemorrágica, quanto para dengue clássica? Ou tem alguma diferença? Excelente pergunta. Na verdade, ela é mais eficaz em prevenir a dengue hemorrágica do que prevenir a dengue clássica, tá? Então é assim, a chance de você não pegar dengue quando você tomou a vacina, você tem menos chance, mas ainda assim você pode pegar. Deu uma picotada aqui na ligação no Skype do Dr. Marcelo Neubauer. O Milton Goya está aqui conosco também, a Aparecido, Paulo Ferreira, Maria Lúcia Monteiro, o Vladimir aqui, já registrei a participação do Vladimir. Muitos ouvintes aqui também participando pelo WhatsApp, né? Pelo nosso WhatsApp. A gente vai continuar colocando mais da participação do ouvinte Bandeirantes. Dá tempo ainda, porque na sequência, na segunda parte, na segunda hora do programa, tem Regiane Alves ao vivo aqui conosco, mas ainda dá tempo da gente colocar mais do ouvinte Bandeirantes. Vamos lá.
Danilo, duas perguntas para o doutor. Sobre repelente, vocês estão respondendo agora. Se realmente tem um repelente que agora eu não vou falar o nome dele, ou eu não estou lembrando para falar errado, que é um repelente mais efetivo na proteção contra esses tipos de mosquito, né? Todos eles, né? Que transmitem todas essas doenças. E também aquele repelente que eu já vi que o pescador usa, e eu estou pensando em comprar, que é para jogar em cima da roupa. Se ele realmente é só para em cima da roupa, ou pode ter contato com a pele, porque os pernilongos picam pela roupa, me picam pela roupa, pela meia, pela calça, pela camisa, é incrível. Olha, eu não conheço esse repelente que é feito para se aplicar por sobre a roupa, mas o Aedes, ele não costuma picar sobre a roupa, ele costuma picar pele direto. Normalmente, para o repelente poder colocar eficaz contra o mosquito da dengue, é porque ele foi testado nessa situação. Então, senão a vigilância sanitária não liberaria o uso dessa chamada, desse claim. Então, normalmente, os repelentes eles são testados, e esse repelente especificamente que você está comentando, que eu também não vou citar a marca, realmente ele é eficaz. Lembrando que não existe eficácia de 100%. Ele minimiza o risco, mas ele não zera o risco. Mais da participação do ouvinte Bandeirantes, o Alexandre Chechel de Santos, né? Ele está preocupado porque no trabalho dele diz aqui que o repelente não é considerado EPI, né? Equipamento de proteção individual, tem toda a razão, né? Dependendo ali, se bem que o doutor colocou que nas áreas urbanas o mosquito já está muito adaptado, né? Mas em outros locais existe uma proliferação maior do mosquito mesmo, e o ouvinte, o Alexandre, falando aqui dos equipamentos, né? Do EPI. Quem está ouvindo a gente, que chegou em São Paulo hoje, a Judite de Aurora, tá curtindo a capital paulista. Se bem que hoje tá o quê? Meio nublado aqui, pelo menos no Morumbi, tá nublado, né? Mas dá para curtir o Carnaval de Rua, os bloquinhos que já começam a se espalhar pelas ruas da capital paulista. O Antônio Carlos Conde de Mauá, excelente entrevista, o doutor Marcelo Didático, fala simples, é isso que precisamos, das orientações médicas, dando parabéns aqui pelo programa. O Luiz Sérgio da Penha também tá aqui, o Rogério e a Regina da cidade de Santos, muito esclarecedor, parabéns aí. O Osório Simões de São Vicente também conosco e tem dúvidas com relação ao uso de medicamentos. Vamos ouvir aqui. Danilo, bom dia. Ronaldo Nogueira Ambrosio, Vila Mascote. Duas perguntas. A primeira, os pacientes que são coronariopatas e que usam aspirina diariamente, como a doença pode decorrer de maneira mais grave? E a segunda pergunta, o que fazer então? Suspende o medicamento enquanto a fase de epidemia? Excelente pergunta, mas excelente pergunta. Realmente, os pacientes coronariopatas, quer dizer que tem problemas coronarianos, que já tiveram infarto, que já tiveram angina, eles fazem uso de uma dose baixa do ácido acetilsalicílico, que é 100 miligramas ao dia. De fato, essa dose ela aumenta o risco de uma evolução para uma forma hemorrágica. Só que aí é uma questão de custo-benefício, de risco-benefício. O risco dele suspender o ácido acetilsalicílico e ele evoluir com uma piora do seu problema coronariano é muito grande. Então, a recomendação que a gente faz é não suspender o uso desse medicamento, a não ser sob orientação médica, e aí o seu cardiologista ele pode trocar o ácido acetilsalicílico por outro antiagregante plaquetário. Se bem que outros antiagregantes plaquetários também aumentam o risco de dengue hemorrágica. Mas a orientação é mantenha o uso do medicamento, a não ser que o seu médico troque ou mande suspender. Dá tempo de mais duas aqui para o doutor Marcelo Nobal, vamos lá. Danilo, é o Fernando do Brooklyn, parabéns pela mais uma ótima entrevista. Muito importante, parabéns ao doutor também. E só quem teve dengue, eu espero que as pessoas que não tiveram reconheçam isso, não dê risada, acho que é coisa de
de brincadeira, tá exagerando, eu tive constatado 3 vezes em 20 anos. Porém, já senti outros períodos e não fui fazer teste. Alguns fui fazer teste, não eram, outros não, com sintomas parecidos. Mas com tanta doença por aí, né, Danilo, é complicado. Mas as pessoas têm que se cuidar, como o doutor falou. E eu sinto sequelas até hoje que é relacionada à dengue. Fiquei mais de um ano a primeira vez com problema de plaquetas, alguma coisa nesse sentido, muito fraco, tudo. E eu acho que muita coisa que continua até hoje é problema das minhas infecções ou da primeira infecção de dengue. Bonita essa igreja, né? Olha só, tô viajando, já tirei várias... Então as sequelas elas podem e devem, existem, né, de fato, nos pacientes que sofrem aí? Embora as sequelas sejam mais comuns na chikungunya, elas podem acontecer no caso de dengue, mas não é tão comum assim, mas pode acontecer sim. Uma fraqueza, uma dinamia, as plaquetas demorarem para se normalizar, mas assim, é menos frequente do que na chikungunya, por exemplo, mas pode acontecer sim. E aí, cabe suporte médico, procurar atendimento médico, porque há como minimizar essas sequelas. O Francisco Solé está aqui, o Alexandre Galvão da Zona Sul, quem mais? A Lúcia Maria Messina da Vila Mariana, o doutor é muito claro, faz as colocações de forma fácil de entender, está adorando aqui a participação do doutor Marcelo Neubauer. A ouvinte pergunta que quem teve dengue pode doar sangue, tem algum problema, doutor? Depois que a infecção estiver resolvida, pode, sem o menor problema. Durante a fase de infecção, então você tá doente ainda, em tese, como esse vírus ele circula pelo sangue, você poderia transmitir para outra pessoa. Mas acabou, resolveu o quadro, passou aí 2, 3 semanas, porque assim, quem está na vigência de um quadro agudo de dengue não vai conseguir doar sangue, está com muito mal-estar. Mas depois que a infecção foi resolvida, não há nenhum problema em doar sangue. Para a gente encerrar aqui, a última aqui dos nossos ouvintes, vamos lá. Bom dia, Aaron Morgan Cutia. A dengue ataca animais como cachorros e gatos. Obrigado. Não, até onde a gente conhece, é uma doença exclusivamente humana. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o infectologista, o Dr. Marcelo Neubauer, membro do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura também. Passar aqui o Instagram do doutor, que por lá o ouvinte pode continuar acompanhando as dicas, né, a prestação de serviço. É Marcelo.Neubauer, Marcelo.Neubauer no Instagram, tem o site também, www.drmarceloneubauer.com.br, e o doutor por lá sempre está publicando também ali lives, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor, eu queria te agradecer demais aqui a participação no programa e a prestação de serviço, ajudando aqui os nossos ouvintes, viu? Eu queria agradecer pela oportunidade, é sempre uma honra poder esclarecer o seu público. Doutor Marcelo, bom final de semana, obrigado pela atenção. Para vocês também.